Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. A irmã, aleluia, irmã, você está animada, estou gostando de ver. Irmãos, eu quero falar com vocês hoje, gastar um tempo nesse domingo. O pessoal falou, pastor, porque o senhor vai pregar 3 vezes e vai dar aula na escola dominical? É porque eu tenho tanta coisa para falar para a igreja e pesa sobre mim essa responsabilidade. Eu quero falar sobre compaixão. Compaixão. E esse é um assunto que mexe muito comigo. E eu creio que se existe uma coisa que nós estamos precisando hoje, na igreja e no mundo, é de compaixão. As pessoas estão desesperadas e as pessoas estão carentes. Não estão carentes de dinheiro, não estão carentes de notícia, não estão carentes de fama, de sucesso, estão carentes de compaixão. E hoje eu vou falar sobre esse assunto algumas vezes aqui. E eu vou começar falando sobre o ministério de Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 9. Nós vamos ler dos versos 35 até o capítulo 10, versículo 4. E eu quero falar com vocês sobre o ministério de Jesus, que é o ministério da compaixão. E nós precisamos ser tomados por essa compaixão de Cristo. O ministério de Cristo é o ministério da igreja. O ministério de Cristo é o ministério do discípulo de Cristo. Se você não tem compaixão, você não tem Cristo. Você não entendeu quem é Cristo. Tá certo? Diz o texto sagrado, Mateus, capítulo 9, versículo 35. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Capítulo 10, continuando o texto, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Vamos ler juntos, versos 2 a 4, o que é que diz aí? Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém. Meus prezados irmãos, o que significa a palavra compaixão? E um dicionário muito famoso, um dicionário americano, Webster, diz que compaixão é um sofrimento com o outro. Compaixão é uma simpatia dolorosa. É quando eu me coloco no lugar do outro e sinto
o que o outro está sofrendo. A palavra no grego, splagzomai, vem de um substantivo splag, que significa afeição interior. Esse substantivo significa entranhas. E ele é tomado aqui como uma afeição que mexe com as nossas entranhas. É um sentimento tão interno, tão profundo. É como se o nosso coração sangrasse pelo outro que está sangrando. Quando eu estava estudando isso, a primeira oração que eu fiz assim: Senhor, me erra, porque esse negócio não é comigo. E eu fui olhar na Bíblia e descobrir 3 sintomas que provam que não existe compaixão no meu coração. E eu quero que você avalie, você nessa manhã, se você tem compaixão no seu coração. O primeiro deles é a indiferença com o outro. Jesus conta a parábola de alguém que foi assaltado na estrada para Jerusalém e que ele foi jogado ali na sarjeta e passou ali um levita, um sacerdote, um escriba, ou seja, sujeitos religiosos, mas que passaram e quando viram aquilo, foram indiferentes àquela situação. Ou seja, aquele problema não é problema meu. E talvez você viva como cristão completamente indiferente às pessoas que estão ao seu redor. Ou seja, você não se importa e não está nem aí com o que está acontecendo com o outro. Segundo sintoma de que não existe compaixão no meu coração é a minha omissão, é quando eu não sirvo. Além de ser indiferente, eu não faço absolutamente nada. Jesus diz assim: tive fome e não me deste tive sede e não me deste de beber. Estava enfermo, não me visitaste. Estava preso e você não foi me ver. Você pode até servir alguém, fazer alguma coisa por alguém sem compaixão, mas você não pode ter compaixão no seu coração e ficar parado e não ajudar o outro. Veja, por favor, Lucas, capítulo 15, versículo 20. Por favor, veja esse versículo. Lucas capítulo 15, versículo 20. Vamos ler juntos, bem forte. O que é que diz? E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai e compadecido dele, correu, o abraçou e veja bem, ele viu. E quando ele viu, ele foi tomado por compaixão. E tomado pela compaixão, o que é que ele fez? Ele foi em direção. Correu, abraçou e beijou. Você tem servido alguém? Ou você é uma pessoa que não serve ninguém? Porque compaixão não é um sentimento. Compaixão é atitude. Atitude. Terceiro critério para você avaliar se você tem compaixão
no seu coração. Você é um crítico daqueles que estão fazendo alguma coisa. Se você observar o ministério de Jesus, não existe nenhum ministério no mundo que foi mais criticado do que Jesus. Jesus ia para a igreja, para o templo, tinha um grupo observando ele. Jesus estava pregando, as pessoas estavam observando ele. Jesus entrava numa casa para curar, para ensinar, ali estavam os críticos de Jesus. Jesus viveu debaixo de críticas, de críticas, de críticas, de críticas. Chegaram a dizer para Jesus que ele fazia, e o que ele fazia não era pelo poder de Deus, mas era pelo poder de Beelzebu. Jesus Cristo foi criticado nas suas motivações, nas suas intenções, nos seus propósitos. E é tão interessante, meus amados irmãos, que aquelas pessoas que não têm compaixão na igreja e fora da igreja são as que mais criticam a igreja. São aquelas pessoas que olham para a minha vida, olham para a vida do outro e só vê o negativo. É tomado por um espírito de juízo, de julgamento. Eu acho que vai ter lá no inferno um setor só para crítico. Não sei se vai ser mais quente ou menos quente, né? Mas você é aquela pessoa que cobra amor de todo mundo? Você é uma pessoa que cobra da igreja amor, que cobra compaixão, que cobra empatia, mas você não dá nada para ninguém. Você é um doente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando não existe compaixão no meu coração, eu me torno uma pessoa. Eu sou uma pessoa indiferente, eu sou uma pessoa inerte, eu sou uma pessoa o quê? Crítica. Crítica. Está em crise já? É ruim, né? Você vem para a igreja para apanhar no domingo, né? Mas eu já apanhei ontem, hoje, essa madrugada, acordei 5 horas da manhã para estudar esse texto. Mas esse texto que nós lemos aqui tem 4 lições que eu quero colocar aqui, porque o ministério de Jesus é o ministério da compaixão. E o ministério da compaixão tem aqui 4 pilares fundamentais que eu quero compartilhar com você. Primeiro pilar desse ministério é a dinâmica. Lê comigo no capítulo 9, por favor, versículo 35. Vamos ler juntos, bem forte? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e... Então veja bem, a dinâmica tem uma compaixão. E a compaixão é ir ao encontro daquele que está precisando. Diz que Jesus percorria, e percorria aqui não é somente um verbo que fala de ação, mas de correr a pé mesmo, porque não tinha carro, não tinha bicicleta, Jesus não dava jumento motorizado, ele ia a pé, ele saía a pé visitando o quê? Todas as cidades e não eram algumas cidades, eram todas. Mas não eram somente as grandes cidades, eram os povoados, onde estavam os quilombolas, os esquecidos. E para você ter uma ideia, na época de Jesus, só na Galileia, existiam mais de 600 cidades e povoados. E Jesus, numa temperatura escaldante, num deserto tremendo, ele saía e visitava, ele percorria. E qual era a dinâmica dele?
Veja os 3 verbos que estão aí. O que ele fazia? Ele ensinava, ele pregava e ele o quê? Curava. E aqui é muito interessante, porque quando essas 3 ações ensinam que Jesus Cristo trabalhava em todas as esferas, ele atingia o homem na sua totalidade. Ele trabalhava as necessidades físicas, as necessidades intelectuais e as necessidades sentimentais. Jesus via o homem como um todo. A compaixão de Jesus era tamanha, porque ele não somente ensinava, pregava, mas ele curava. E eu acho isso aqui muito bonito, meus amados irmãos, porque ele pregava e ele ensinava a palavra de Deus. E você já descobriu, já tive essa experiência lá no sertão da Paraíba, Zé, aquele dia que você estava lá comigo, que onde há luz, os besouros se aproximam. Já notou isso? Luz. Formiga, quando cria asa para morrer e vai voar. Você já notou isso? Quando tem um facho de luz, o quê? Os besouros vêm, os insetos vêm. A igreja, quando ela prega e ela ensina a palavra, ela atrai. Mas ela atrai, não é gente boa não, é gente complicada. São os besouros. São as formigas que querem voar. E você pode ter certeza que quanto mais nós pregarmos a palavra aqui na igreja de Pinheiros, o que vai atrair, a luz que vai atrair, não é a figura do pastor, não é a estratégia de marketing da igreja, nada. O que vai atrair é a luz da palavra. Porque a maior necessidade que as pessoas têm é de serem ensinadas, de terem conhecimento da palavra de Deus. E quando elas têm esse contato, elas são o quê? Curadas. Curadas. Algumas são curadas temporariamente, outras são curadas eternamente, porque Jesus veio para resolver definitivamente o problema do pecado e do sofrimento humano. Ele veio para morrer, e ao morrer, ele destruiu o poder da morte, destruiu o poder do pecado, destruiu o poder de Satanás, e ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. O sofrimento que você passa aqui é pequeno diante do peso da glória que você vai receber em Cristo Jesus. Então louve a Deus, porque está tudo resolvido já. Mas em segundo lugar, eu queria destacar, primeiro, a dinâmica do ministério. Segundo, a motivação do ministério. Lê comigo o versículo 36, por favor. Bem forte, o que é que diz aí? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas. Então tá bom. Grife a palavra compadeceu-se delas. Compadeceu-se delas. Não dá tempo. Eu vou usar aqui na escola dominical em Lucas, porque Lucas usa muito esse verbo compadecer. Eu queria que você fosse para Marcos, capítulo 1. Versículo 41. Marcos capítulo 1, versículo 41, o que diz? Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse:
quero. Veja bem, Jesus foi movido. Ele estava o quê? Profundamente o quê? Ou seja, quando aquele leproso chega diante dele, se ajoelha e diz para ele: se quiseres, podes purificar-me. Jesus foi profundamente compadecido. E a sua compaixão foi tão profunda que ele tocou no leproso, porque ninguém podia tocar no leproso, porque era uma doença contagiosa. Mas se existia alguma coisa que aquele leproso precisava, era de um toque, era de um afago. Você já pensou nisso? Gente que vem na igreja e ela está tão desesperada que ela só precisa de um toque, ela só precisa de um abraço, ela só precisa de uma oração. Você lembra da história que o pastor Hernandes contou aqui da velhinha da igreja dele lá em Vitória? Lembra disso? Que ligou um dia para ele dizendo: pastor, olha, quero dizer que a partir de hoje não quero ser mais membro da igreja aqui de Vitória, da primeira igreja, porque tem uma igreja perto da minha casa e eu então quero pedir a minha transferência. Aí o pastor Hernandes, daquele jeitão dele, né? Ô, minha filha, minha princesa, você é tão querida, você está tanto tempo aqui na igreja de Vitória, você é uma pessoa tão especial, você já foi usada por Deus aqui, você já foi instrumento de Deus aqui para abençoar a vida de muita gente. Vai ser muito triste dar a sua transferência. E ela respondeu: pastor, eu não quero transferência não, eu queria ouvir isso da boca do Senhor. Você já pensou nisso? Jesus tocou nos leprosos. Jesus abraçou aqueles que ninguém queria o quê? Abraçar. Jesus comeu com gente que ninguém queria comer com eles. Jesus acolheu pessoas que ninguém jamais acolheria, porque Jesus era movido por compaixão. E veja no texto de Mateus, há 3 detalhes que eu queria destacar aqui porque compaixão começa com vendo ele. Quem vê, sente. Aquilo que que os olhos não vê, o coração não sente. Vendo eles, vendo. Olha, meu irmão, faça uma oração nessa manhã: Senhor, abra os meus olhos para que eu veja as pessoas que estão ao meu redor, para que eu veja dentro da minha casa, meu filho, minha mulher, meus parentes. Às vezes as pessoas estão do seu lado, dormindo com você, carente, você não vê. Vendo ele, compadeceu-se. Ele vê, ele sente e ele avalia. Qual a avaliação que ele faz? Porque estavam o quê? Aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm o quê? Pastor. Veja que Jesus faz uma avaliação não material, não econômica. Faz uma avaliação espiritual. Elas estavam esgotadas como seres humanos. Elas eram como ovelhas que não têm o quê? Pastor, estão perdidas. E eu queria que você olhasse para as pessoas como ovelhas. Porque a ovelha não pode viver sem um pastor. Leia o Salmo 23 e veja os benefícios que o pastor traz para a sua vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele vai suprir. E todas aquelas necessidades que estão ali no Salmo 23 são necessidades reais
que eu e você, nós precisamos. E as pessoas estão aflitas espiritualmente, elas estão desesperadas, elas estão desnorteadas, elas estão sedentas, elas estão desesperadas, elas estão oprimidas. Não importa se ela é crente, se ela não é crente, a visão de Jesus aqui é das multidões. É das multidões. É tão bonito quando vocês observam, por exemplo, lá em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Se você ler Lucas capítulo 7, você vê, a partir do versículo 11, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Diz que Jesus ia entrando em Naim, na companhia dos seus discípulos. Versículo 12. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Versículo 13, lê comigo. O que diz? Vendo o Senhor. O que Jesus fez? Viu. E Jesus viu que ela estava o quê? Chorando, ou não? Tem sentido dizer não chore se ela não estava chorando? Porque aquele filho era o filho o quê? Único. Irmãos, tem tanta gente chorando. Tem tanta gente chorando dentro da igreja. Tem criança chorando, tem adolescente chorando, tem velho chorando. Você tem que pedir para Jesus nessa manhã: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja aquelas pessoas que estão ao meu redor, chorando, precisando. Tem feito aconselhamento direto aqui do gabinete pastoral. E eu vou dizer para você, 90% das pessoas que eu tenho acompanhado aqui não tem problema. Elas são problemáticas. Elas são problemas, entendeu? Elas estão desorientadas, estão aflitas, estão angustiadas. Parece que entrar no gabinete pastoral aqui é entrar no Santo dos Santos. Primeiro porque a Cris diz: o pastor não tem agenda. E eu estou vendo as pessoas vindo. E a primeira coisa que eu ofereço é água. Com gás ou sem gás? Tem biscoito, agora tem maçã, tem café, chá. Você já pensou nisso? Como a gente hoje não está fazendo isso mais? Eu chorei essa semana. Eu me lembro quando eu era pastor e eu tinha mais tempo. Não era, Zé Francisco? A gente comia mais pão com salame, a gente conversava mais. Eu queria que você pensasse nisso. Pense nisso. As pessoas estão aflitas como ovelhas que não têm o quê? Pastor. Terceiro ponto, já estou terminando. Primeiro ponto, a dinâmica do ministério de Jesus. Segundo ponto, a motivação do ministério de Jesus. Terceiro ponto, a realidade do ministério de Jesus. Ele diz: a seara é o quê? É grande. Significa que a demanda de ovelhas aflitas e necessitadas, ela é grande. E os trabalhadores o que são?
poucos. Por que trabalhadores? Porque trabalhadores são poucos. Porque poucos têm a compaixão de Jesus. Porque trabalhador não é crítico. Trabalhador não é indiferente. Trabalhador não é aquele que deixa de pôr a mão na massa. Ele põe a mão na massa. E eu vou dizer para você, se nós colocarmos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros o nosso centro de cuidado pastoral 24 horas por dia, e se nós anunciarmos, nós não vamos dar conta. Porque quando você põe um de pé, essa semana, aquele que você pôs de pé o mês passado já caiu, a gente tem que trazer de novo. As pessoas estão necessitadas, desesperadamente necessitadas. E a gente não dá conta. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. E quando ele diz que a seara aqui, a seara já está pronta para a colheita, já está madura. Vocês sabem que quando a seara está madura, pronta para a colheita, não pode haver protelação. Quando o fruto está maduro no pé, qualquer que seja a lavoura, esse fruto precisa ser colhido, senão ele apodrece. O tempo é urgente, a necessidade é urgente. Nós precisamos trabalhar hoje, nós precisamos acudir as ovelhas hoje, agora. Aí você diz, pastor, mas eu não dou conta. Quando eu vou pregar no culto das 11 sobre a parábola do bom samaritano, e Jesus falou só de um, você cuidar de um. Um certo homem que viajava em direção a Jerusalém, ele foi o quê? Assaltado, espancado. Ele não pediu para você cuidar de Jerusalém. Ele não pediu para você cuidar de 100, 200. Ele pediu para você cuidar de um. Vocês estão entendendo? Começa com um. Jesus falava às multidões, mas Jesus falava com um. Falou sozinho com Nicodemos. Falou sozinho com a mulher samaritana. Jesus era especialista em falar com um, em cuidar de um em um. Se você cuidar de um, aqui na igreja de Pinheiros, escolhe um para cuidar. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, nós vamos cuidar. E ele diz que é preciso orar para que Deus envie o quê? Trabalhadores. Trabalhadores para dar dinheiro. Sabia disso? Eu li, essa semana, entrevistei, bati um papo com o Mateus Ortega. Ele escreveu um livro chamado, é a tese dele, chamada Economia do Reino. Nós precisamos de gente com dinheiro na igreja para dar dinheiro. Não é você não, que você não tem. E se você não der, você nunca vai ter. Porque Deus não pede para você o que você não tem. Ele quer o que Ele lhe deu. Neemias não tinha dinheiro para reconstruir o templo, os muros. Mas Deus levantou os recursos através do rei. Você pode ser um missionário, um empresário do reino. Você diz, pastor, eu não vou para o Nepal, eu não vou. Mas a minha empresa vai sustentar, eu vou dar dinheiro. Pastor, eu não sou professor de escola dominical, mas eu vou dar o dinheiro para comprar casa para as crianças. Pastor, eu não gosto de velho. Tudo bem, você não gosta de velho, mas dá o dinheiro para a gente comprar casa para os velhos. Você está entendendo? Tem uns trabalhadores que doam. Tem uns trabalhadores que administram.
aquilo que é dado. Porque para administrar no reino, precisa ter sabedoria. Para identificar quem precisa e quem não precisa. Aparece um missionário aqui, missionário turista, quer ir para onde? Para a Escócia. Tá certo, você quer ir para a Escócia? Vamos fazer um teste no sertão de 3 meses para ver se você tem chamado mesmo para a Escócia. Você nem inglês fala. Porque aparece missionário turista. Pastor, o meu chamado agora é para os Estados Unidos. Deus está me chamando para os Estados Unidos. Atlanta. Bom. Então tem que ter gestão missionária. Tem que ter gestão no reino. Mas tem aquele abnegado. Esse abnegado é o doido. Ele não tem dinheiro. Ele não sabe fazer gestão. Mas ele vai lá para morrer. É o caso do Tibério. Os nossos missionários. Tibério está lá na Sibéria. Quem quer ir para a Sibéria aqui? Levanta a mão. Nós pagamos uma passagem para você ir. De ida. Você quer ir para a Sibéria? Você quer trabalhar entre os palestinos na faixa de Gaza? Você quer ir para lá como missionário da Igreja de Pinheiros? Mas Deus levanta pessoas para ir. E nós precisamos orar para que Deus mande o quê? Trabalhadores. Mas em último lugar, a resposta, veja para mim, por favor. A resposta, nós temos a dinâmica, a motivação, a realidade e a resposta ao ministério de Jesus. E a resposta está justamente no capítulo 10, tendo chamado os seus 12. Veja lá em Lucas capítulo 6, por favor. Lucas capítulo 6. No versículo 12, diz assim: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de... E passou a noite o quê? Orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, escolheu 12, dentre os quais Deus deu também o nome de... Veja bem, o que acontece no capítulo 10, aqui, de 1 a 4, é a resposta, porque diz: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande o quê? Aí Jesus Cristo passa a noite orando. Quando ele acorda de manhã, ele já acorda com os 12 nomes. Deu para entender? Então, trabalhador tem nome, sabia disso? Chamou os 12. Não foram voluntários, foram o quê? Chamados. Para que Deus o quê? Envie. Mas antes de enviar, Deus o quê? Chama. Mas Deus não somente chama e envia. Deus dá autoridade para continuar fazendo aquilo que Jesus Cristo estava fazendo. Porque o que nós vamos fazer com a igreja, o que nós estamos fazendo como igreja hoje, é a continuidade do ministério de Jesus. É o ministério da compaixão. Nós estamos cuidando de ovelhas aflitas que não têm o quê? Pastor. Nós temos que pregar, nós temos que ensinar, nós temos que curar. Agora, quem são os 2 primeiros aí? Zé Francisco, chamado Rintz. Pedro Eduardo Teruia. André Gessé. Porque quando a gente fala de nome, a gente sempre pensa no nome do quê? Do outro, não é? Jesus está chamando, você está assim. Ó, me erra. Mas é você. Veja que nesses 12, só tem gente improvável. Só tem gente complicada. Só tem gente que precisa ser pastoreada. Só tem gente que também é ovelha, que precisa ser o quê? Cuidada. Você quer que eu cuide de você, né? Pastor Arival.
Você não sabe, eu sou a ovelha mais problemática que tem aqui na igreja. Ah, você quer que eu cuide de você? Mas primeiro você tem que cuidar de mim. Você tem que orar por mim, sabia disso? Você tem que mandar uma mensagenzinha. Manda as críticas. Pode mandar, porque eu falo muita besteira. Pode mandar. Mas manda umas mensagens também de encorajamento. Paga o almoço para mim. Mas paga onde você come, tá? Porque às vezes o cara come no fogo no chão e manda lá para o Jax Lanches a oferta. Não é assim? Vamos ser generosos. Estou pedindo não, tá? Eu estou só dando um exemplo, porque nós precisamos cuidar uns dos outros. Essa semana eu tive quase, eu sou muito estabanado, porque a menina disse, pastor, eu quero casar. Eu falei, é lícito que você está querendo. Mas eu olhei para ela, estava muito desarrumada. Eu dou vontade. Você quer trocar de óculos? Você quer... Ajeita esse cabelo está muito oleoso. O homem não gosta de cabelo oleoso. O homem gosta de óleo de motor, mas óleo da cabeça da mulher, não. Você já pensou? Tem uns programas antes e depois, viu? Aquelas mulheres todas... E quem denunciar é o marido. Eu fiquei feliz essa semana. Um amigo meu mandou... dizendo que as mulheres bonitas são mais felizes. E elas são mais felizes porque elas são casadas com homens feios. Eu louvei ao Senhor. As mulheres mais felizes são aquelas bonitas que são casadas com homens o quê? Feios. Roberto querido, Deus te abençoe. Deus te abençoe, né? Vamos ficar de pé? Deus está chamando você hoje para compaixão. Para de ser indiferente. Para de ficar parado. Para de criticar. Essa igreja não faz isso, não faz isso. Ontem nós fizemos uma festa aqui. Ministério de casais, 14 casais. Pensa na alegria. E eu estou vendo que esses casais casaram ontem e não vieram para a igreja hoje, Zé Francisco. Isso é uma ingratidão. 14 casais. Eram 40. Passou o pente fino porque tinha muito amaziado. Não pode amaziado. Para casar aqui tem que estar papel passado. Você vê. Uma coisa simples, né? Uma benção.